Estou aqui no escritório, final da tarde já. Eu terminei hoje de manhã a leitura desse livro aqui e eu não poderia deixar de vir falar com vocês sobre ele hoje ainda, porque esse livro é incrível. Mais esperto que o diabo. Esse livro aqui, ele é emblemático só pela existência dele. Além de todos os prêmios, todos os recordes, todo o topo de mais vendidos por vários anos em vários países, esse livro aqui ficou guardado por 73 anos. Isso mesmo, 73 anos. Ele foi escrito em 1938 e ele ficou todo esse período guardado. Na época, o lançamento dele não foi autorizado por ser considerado muito controverso. Os assuntos e os temas que ele traziam aqui, da forma como eram expostos, foram considerados muito controversos na época. E ele só foi publicado pela primeira vez em 2011. Então, só aí você já consegue ter uma boa noção do peso desse livro, do impacto que ele tem. Então tá lá, você resolve comprar o livro, né? Pega o seu livro ali, Mais Esperto que o Diabo. E o próprio título já nos leva a fazer uma associação com a religião. Inclusive tem muitas pessoas que não leem esse livro, que têm receio de ler esse livro por achar que ele é uma apologia ao diabo, que ele faz apologia a questões contrárias à religião. E aí você pega o livro e abre e na primeira página já diz assim: quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Nossa! Ele já vem com uma pancada de primeira. Ele já chega quebrando o paradigma, né? Dando um impacto, uma confusão, dúvida. Como assim que eu vou ler um livro que fala sobre o diabo e no final vou saber mais sobre Deus? Então, esse é o começo do livro, para você sentir o peso dele, o impacto dele. É simplesmente sensacional. Depois desse impacto inicial, esse livro aqui ele tem a introdução do Thiago Nigro, né? Então vem uma introdução muito boa, achei muito interessante também. E aí começa o livro. A história começa com o autor contando sobre um período da vida dele em que ele teve muitos fracassos, em que ele foi ao fundo do poço. Então ele faz um relato desse período, ele conta a história de forma bem detalhada para situar todas as pessoas, né, dessa época de obscura, digamos assim, até ele encontrar o que ele chama de outro eu. Né, até ele encontrar, ele ter a virada de chave, até ele passar por muitas mudanças, até ele tomar conhecimento do poder que ele tinha nas mãos, do poder que ele tinha dentro dele, que é justamente o que ele denomina de outro eu. E esse outro eu é justamente a versão dele que não conhece medo, que não conhece limitações e que acredita que tudo é possível, que tudo pode ser atingido, que tudo pode ser alcançado e conquistado. E essa parte do livro, quem começa assim pode achar um pouco desinteressante, mas ela é muito importante porque ao longo do livro, depois, mais pra frente, ele vai usar essa história e muitas vezes fazer muitas referências a essa parte para explicar princípios, para mostrar a aplicação prática de muitos ensinamentos que vai ter aí ao longo do livro no decorrer da história. Então, ela é um pouquinho longa, pega uma boa parte ali do início, mas ela é realmente bem importante, que vai ter muita referência e muito ensino, muito aprendizado prático, justamente com base nessa parte introdutória, nessa parte que ele faz um resumo da vida dele. Feito esse relato da vida dele, junto com mais alguns esclarecimentos, o autor começa efetivamente a entrevista. E todo o resto do livro, daqui para frente, vai ser justamente no formato entrevista, pergunta e resposta. Todo o resto do livro é assim. Então, se você está esperando algum outro formato, né, esse é o formato do livro, perguntas e respostas. Ele é subdividido em capítulos, tem os itens e tudo mais, mas é perguntas e respostas. Até vou mostrar aqui para vocês.
Esse tanto aqui é a parte da introdução e do relato da vida, e aqui todo o resto, perguntas e respostas, tá? Divididas em capítulos e tudo mais, mas pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Esse é o formato de todo o livro. Entrando na entrevista propriamente dita, terão alguns esclarecimentos ali no início, e ele vai começar a tratar sobre os maiores medos da humanidade, sobre os maiores medos das pessoas, sobre o que eles chamam de alienação, sobre o que eles chamam de ritmo hipnótico, e como que essas três coisas combinadas definem para todas as pessoas e para todas as coisas, para todos os países, para todos os negócios, se a pessoa vai ter sucesso ou fracasso, se ela será rica ou pobre, se ela será extraordinária ou medíocre. E aí, em todas as perguntas, em todos os itens, desenvolvendo esses três pontos, tem os esclarecimentos de como que cada uma dessas coisas leva as pessoas à pobreza, ao fracasso, à miséria, em todas as áreas da vida. Tem a explicação de como sair disso e também esclarecimentos de como evitar isso. No meio dessas explicações, ele traz a igreja, os professores e os pais como os grandes vilões da humanidade. E aí que é o ponto mais pesado do livro, na minha opinião. Porque tem muita identificação. A gente consegue visualizar tudo o que ele fala na vida real, na prática. Então, realmente é muito impactante, porque nos dá uma clareza sobre algumas coisas que é realmente surpreendente. Ele fala ali que a escola, os líderes religiosos, a igreja, né, junto com os pais, ensinam praticamente tudo para as crianças e para os jovens, menos os princípios de realização pessoal. Então ele traz uma crítica muito pesada, né, dizendo que todos os males, todas as consequências negativas são decorrentes desse ensino, né? Porque todas as crianças e os jovens são forçados pelos pais, pela igreja e pela escola a passar os anos mais promissores da vida, os melhores anos da vida, adquirindo conhecimentos abstratos, decorando coisas, decorando dados e informações, mas essas mesmas crianças não são ensinadas a usar esse conhecimento, a aplicar esse conhecimento, a colocá-lo em prática para a realização pessoal, para a realização dos sonhos e das aspirações. É mais ou menos uma decoreba, né? E aí em cima disso ele tece muitas críticas, tece muitas considerações que são extremamente relevantes e pertinentes e que tem uma identificação, assim, são muito atuais, ainda que o livro tenha sido escrito, né, em 1938, poderia ter sido escrito hoje, que estaria 100% atual ainda. Depois dessa parte, ele entra de forma bem profunda no assunto de fracassos e derrotas. E aí ele dispõe como que isso acontece, por que que isso acontece, e ele fala muito sobre a importância dos fracassos temporários e das derrotas para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento pessoal, para que a pessoa aprenda a ter outra visão sobre a situação, para que a pessoa aprenda a avaliar as coisas de forma diferente, a ver outros caminhos e achar outras soluções para aquilo que não está dando certo. Então ele traz os problemas e os fracassos como algo positivo e como algo importante para o crescimento e para o desenvolvimento. E aqui nessa parte ele traz uma frase que para mim é a mais emblemática de todo o livro, que é: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Para dizer que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade, não importa a gravidade da situação, se você olhar da forma certa, se você procurar, se você aproveitar aquilo para se desenvolver, para crescer, para melhorar, você terá uma vitória ou você terá um sucesso equivalente. Inclusive ele fala nesse ponto que você pode pegar todos os grandes nomes, as pessoas que são muito conhecidas ou que marcaram a história, e todas têm fracassos e derrotas equivalentes às conquistas e às vitórias. Ele traz alguns exemplos
que realmente faz muito sentido, né? Mas para mim essa parte é bem impactante, é bem forte e eu acho que é a parte mais motivacional efetivamente, né? Para quem tá precisando um gás, um up ali, essa parte do livro aqui, ela é forte nesse sentido e ajuda muito. Passada a parte das adversidades, das derrotas e dos fracassos, outro ponto que ele bate muito forte e ao longo de todo o livro é resgatado é sobre o medo. Ele fala que o medo é a arma mais poderosa que o diabo tem para controlar as pessoas, controlar a mente das pessoas, para alienar as pessoas. E aí, em cima disso, ele desenvolve a ideia de que as pessoas são culpadas pela situação delas. Então, se você tem muito sucesso, se você tem riqueza, se você é próspero, porque você tem pensamentos positivos, porque você consegue usar os fracassos e as derrotas para melhorar, para crescer, para evoluir, você se coloca em ambientes favoráveis e o contrário também. Se você é miserável, se você é pobre, se você não conseguiu atingir seus sonhos e seus objetivos, a culpa também é tua, porque você pode ter medo, você pode ter receio, você pode ter vergonha, às vezes você não se coloca em movimento, não se coloca em ação, né? Você não se coloca nos ambientes corretos, você se permite ter hábitos ruins, enfim. Aí ele traz todo um desenvolvimento da ideia nesse sentido, né, de que a nossa realidade é resultado dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. É importante dizer que em nenhum momento ele fala sobre milagres, sobre coisas sobrenaturais, sobre magia, não. São todos apontamentos muito concretos, apontamentos que fazem muito sentido, né, e apontamentos que você pode colocar em prática, que você já pode ir testando com a leitura, então realmente faz muito sentido, realmente tem muita lógica e é muito cativante, né, o desenvolvimento da ideia que ele traz para você alcançar o sucesso. Na minha percepção, a principal lição do livro é justamente essa: colocar a responsabilidade das pessoas, de tudo que acontece na vida delas, de todos os resultados sobre ela. Então, esclarecer que cada pessoa é responsável por tudo ao seu redor, por todos os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus resultados, pelo que deu certo, pelo que não deu. E aí ele desenvolve isso justamente para mostrar como que você pode usar esse poder da responsabilidade para as coisas boas, para conseguir o que você quer, do mesmo modo que ele esclarece como que esse peso também às vezes leva as pessoas para as coisas ruins, para o fracasso, né, para as derrotas permanentes. Então, é um livro bem complexo, assim, a estruturação da ideia, né, é feita de uma forma muito interessante. Mas o que eu achei realmente genial aqui é que, se você observar, não tem nada de novo. Não tem nenhuma descoberta extraordinária, não tem a criação de uma teoria impressionante. O autor fala sobre coisas conhecidas, sobre coisas que já são comuns, mas ele fala de uma forma tão cativante, ele aborda o assunto de uma forma tão genial que te prende do início ao fim. Você vai querer saber a próxima resposta do diabo, que nesse caso exige ser chamado de Vossa Majestade. Você vai querer saber o que ele tem a dizer, o que ele vai responder na próxima pergunta, quais segredos que ele ainda tem para revelar. Então, com certeza, se você começar, você vai até o fim. As frases mais marcantes da obra que eu separei aqui para deixar para vocês foram 3, tá? Uma eu já falei ali, né, que é: toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Essa para mim é a mais impactante, é a mais profunda e é a frase que representa o livro. Eu acho que depois que você lê, essa frase é a frase que marca. Se você puder falar uma frase para representar o livro, essa é a frase. A segunda frase é: a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Então essa já vai para a parte mais de motivação mesmo, mas ela é forte também, ela é impactante. E a sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente.
Então, para mim, essas foram as 3 frases que definem a obra, que marcam a obra e que eu vou guardar aqui para representar esse livro, que foi uma leitura excelente. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo e se você gostou, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre as próximas leituras aí do ano de 2024. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários qual foi a parte mais impactante para você, qual foi a parte que você mais gostou e o que você tem a dizer aí para quem está na dúvida se lê ou não essa obra.